Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma receita super saborosa, tradicional e que todo mundo gosta, até criança. É o nosso tradicional bolo de cenoura, super fofinho. Vou dar uma dica super importante, super interessante, porque muita gente sola, né? O bolo fica maçudo, pesado. Por que que isto acontece? É a quantidade de cenoura. Então eu vou dar uma dica super legal para você não solar seu bolo, para ele ficar super fofinho. E depois vamos colocar uma cobertura deliciosa de brigadeiro mole. Combinado? Vamos aos ingredientes. Estão todos na descrição do vídeo, com as quantidades, tudo certinho, para que você possa fazer e acertar também. Primeiro vamos colocar no liquidificador a cenoura. Qual é a dica que eu falei? Se você não tem como pesar, para dar 200 gramas aproximadamente, pega uma xícara, vai cortando cubinhos e aqui, não precisa super lotar não. Quando ficar quase cheio, essa é a quantidade ideal. Nós vamos colocar no liquidificador a cenoura, o óleo, os ovos. Se os seus ovos forem muito pequenos, ao invés de 3, vocês colocam 4, tá certo? Vamos bater bem direitinho esse aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Aqui, olha, fica líquido, não líquido muito ralinho por causa da cenoura. O ideal é que a gente bata até dissolver, como é que eu falo, gente? Ficar a cenoura toda batidinha, sem ficar pedaços, tá? Aí aqui nós vamos acrescentando também o açúcar. Ui! E aí vamos acrescentar todo o açúcar, voltar ao liquidificador e bater mais um pouquinho, só para misturar o açúcar. Pronto, aqui já batemos, aqui batemos a cenoura, os ovos, o óleo e depois o açúcar. Vamos agora colocar esta mistura numa tigela. Olha que lindo! E vamos acrescentando a farinha de trigo, tá? A gente coloca uma quantidade e mistura, e vai misturando toda a farinha de trigo. Aqui, meus amores, olha, misturadinha, olha que massa linda. Tem gente que gosta de bater tudo no liquidificador. Tem problema? Não, não tem problema, mas a maioria dos liquidificadores domésticos de casa não suporta o peso e pode queimar o seu aparelho. Por isso a gente ensina colocando separado e misturando a farinha separadamente. E agora a gente acrescenta o fermento e vai delicadamente misturando até ele ficar todo homogêneo, sem aparecer nenhum pouquinho do branco do fermento. Depois que fizermos isso, vamos colocar na assadeira. Eu vou utilizar uma assadeira de furo no meio. Eu gosto do bolo de cenoura, esses bolos caseiros, né? Fazendo essa forma, nessas formas de furo no meio. Essa aqui tem 22 centímetros de diâmetro por 9 de altura. Não tem que ser essa, você pode fazer em duas menores se quiser, você pode fazer em uma retangular, não tem problema, fica a seu gosto. Vamos misturar aqui direitinho, colocar na assadeira e levar ao forno pré-aquecido por uns 5 minutos. O que que acontece? Normalmente mandam a gente, quando a gente está aprendendo a fazer, pré-aquecer o bolo a 180 graus. Mas os fogões de nossas casas, normalmente o menor grau que tem é 200. E aí a dona de casa que vai fazer o bolo fica desesperada. E agora, o que que a gente faz? Não tem problema. Por quê? O forno industrial ele é muito mais potente, então precisa pré-aquecer com a menor temperatura possível dele. O nosso de casa não é tão potente assim. Então a gente pré-aquece na nossa menor temperatura e aí colocamos o nosso bolo. Pronto, tá vendo? O fermento já se misturou completamente. Vamos colocar na nossa forma. Olha que coisa linda. Só quem faz bolo acha lindo a massa crua, não é, gente? Vou arrumar aqui direitinho e já mostro pra vocês. Enquanto o nosso bolinho está assando no forno, vamos fazer o recheio. É um brigadeiro mole. Aqui dentro tem uma caixa de leite condensado, meia xícara de leite integral,
uma xícara de achocolatado, mas se for usar achocolatado tem que ser um de boa qualidade, porque tem uns que são muito açucarados, além do seu recheio ficar muito doce, fica com a cor super estranha, não fica aquela cara de brigadeiro, entendeu? E se a sua panela não tiver um fundo grosso, não for, essa até é grossa, mas se a sua não for, eu coloquei para mostrar, a gente acrescenta uma colher de sopa de margarina ou manteiga, porque a gordura evita pegar muito no fundo para quem não tem muita prática em mexer recheios, aí vai te ajudar a não queimar o seu recheio. Antes de levarmos ao fogo, é interessante que a gente misture tudo direitinho aqui, para que o chocolate não crie bolinhas, não fique, que a gente chama aqui em Salvador, de não embolar. Tem locais no Brasil que chama de empelotar, tá? E se você preferir usar cacau ou chocolate 50%, por exemplo, aí você coloca meia xícara, não coloca uma, porque o sabor do chocolate ele é muito forte, para criança, se for comer, a criança normalmente não gosta muito. Então, se for achocolatado, uma xícara. Se for chocolate, 50 ou 60 ou 70%, coloca só meia xícara. Vou lá no fogo misturar. Assim que estiver no ponto, eu volto para mostrar a vocês. Olha, meus amores, uma dica super importante. Por causa do leite que nós colocamos e não creme de leite, ele vai ferver bastante. Vai subir um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Veio até aqui, cuidado para não se queimar. E vai ficar líquido, mais líquido do que no começo. Continua mexendo, ele vai cedendo, tá vendo? Vai secando mais e aí começa a criar consistência. Você vai sentir no fundo da panela que a colher fica mais pesada para mexer. Aí quando chegar nesse ponto, olha, tá vendo? Fazendo um fio. Aí a gente já pode desligar, colocar no refratário, no outra tigela e deixar esfriar, que ele vai ganhar uma consistência maior. E quando tirarmos o nosso bolo, eu volto para colocar. Oi, meus amores, prontinho. Tá morno, tá? Eu não sou muito paciente para esperar esfriar, mas o ideal é esperar esfriar bastante. Se vocês tiverem dificuldade de soltar, passa uma faquinha aqui e um pouquinho ao redor, tá certo? Que solta direitinho. Vamos lá. Acho que saiu direitinho. Olha isso. Então, vou mostrar aqui, ó, o ponto da cobertura. Ele esfriou, essa cobertura já esfriou. Ela está no ponto de, sabe aquele iogurte, como é o nome, amor? Chandelle. Chandelle. Tem um outro também bem parecido. Fica nessa textura. O que acontece? Depois que eu tirei do fogo, eu fiquei mexendo aqui de vez em quando para esfriar. Mas se você não quer ficar fazendo isso, coloca um plástico para ele não criar uma película. Porque quando cria película, que você vem e mexe, a película faz bolinhas. Aí não fica bonito. Não estraga o sabor, mas não fica bonito. E também a minha cobertura, ela engrossou muito para o que eu queria depois de esfriar. O que eu fiz? Coloquei 3 colheres de sopa de leite e mexi novamente. Mas isso é de gosto. Se você quer ela dura, você deixa. Se não, coloca leite. Por que eu não fiz isso logo na panela? Porque eu queria que esfriasse e eu fui colocando. Coloquei a primeira colher, mexi, coloquei a segunda e deram 3 colheres de sopa a mais de leite. Para ficar nessa textura. Vamos colocar no bolo. Ai, meu Deus, olha isto. Quem não gosta, me diz, quem não gosta disso? Olha isso, vamos ajudar aqui. Vamos ajudar a esta cobertura linda. É bom demais. É um excesso, literalmente, de gostosura. Coloque toda a cobertura. Não economiza não, viu, gente? Coloca todinha. E no final, faz aquele vulcão. Olha isso, gente. Faz aí na sua casa. Então, aqui está a nossa delícia de cenoura, um bolo vulcão de cenoura, a textura escorrendo, eu gosto mais assim, vocês fazem do jeito que gostar a textura, tá certo? E para vocês que não são inscritos ainda no nosso canal,
vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Se gostou da receita, deixa o seu like. Beijo no coração e até o próximo vídeo.